Doutor Oscar Neto é cirurgião muco-maxilo-facial. É uma especialidade, a gente pode até chamar rara, a gente não vê com tanta frequência, principalmente aqui na nossa região. Eu gostaria de saber, doutor Oscar Neto, o que é realmente que um cirurgião buco-maxilo-facial faz? Qual é a sua especialidade? Zé, quando a gente fala esse nome é um pouquinho longo e muita gente pergunta: doutor, o que é sua especialidade? Digo o seguinte, Zé, a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é uma das especialidades da odontologia. Sou um dentista formado, sendo com qualidade em ambiente hospitalar. Como é assim? Nós trabalhamos cerca de várias coisas, tanto em consultório, em nível ambulatorial, como no setor do hospital. E isso vem nessas áreas de atuação e tudo mais. Agora, doutor Oscar, a gente sabe que muitos temas são recorrentes e as pessoas que estão nos acompanhando também podem interagir. Se tem alguma dúvida, pode mandar para a gente que a gente vai colocar aqui nessa entrevista. Necessariamente, de uma forma, eu não diria resumida, porque é uma área de atuação ampla, mas quais os atendimentos que o senhor oferece com essa especialidade? José, hoje minha área de atuação é mais ambulatorial e hospitalar. Como assim? Nosso dia a dia hoje de um bucomaxilofacial é a parte de cirurgia oral menor, um dos nossos fortes. Exemplo, aquela retirada do dentiqueiro, que muita gente tem medo, dentes inclusos, tá? Nós trabalhamos também com a parte de traumas faciais. O que seja isso, um trauma? Trauma, já está dizendo o nome, é algo que impacta em você. Aí vem de diversas formas, como acidente de moto, acidente de carro, de bicicleta, enfim, arma branca, arma de fogo. Então, tudo isso causa um trauma no paciente, tá? Então, trabalhamos muito em cima disso. Nós trabalhamos com deformidade de dentes faciais. Aquelas criancinhas, que nascem com fissura lá palatal, a criancinha que nasce sem um céu da boca, tá? Nós fazemos cirurgias ortognáticas. O que é isso? O paciente nasce com crescimento ósseo desorganizado. O que é isso, doutor? É uma avaliação, é um planejamento diário nosso, tá? É uma complexidade muito alta esse procedimento. Não envolve só a odontologia e o bucomaxilofacial. Envolve fonoaudiologia, fisioterapia, médico, anestesista. Então, é um conjunto de coisas. A bucomaxilo não trabalha só. Também nossa área de atuação, transtorno da ATM. Muitos pacientes, hoje em dia, me reclamam muito daquele estalido quando abre a boca. Muitos não sabem, mas isso tem vários fatores associados para chegar a isso. Muitos pacientes têm dificuldade de abertura bucal, tá? Estalido, paciente se sente um pouco surdo, um pouco de chacoalhamento na cabeça, tonto. Muitas vezes, uma simples consulta com o bucomaxilofacial lhe ajuda a isso. Eu também, em patologias orais, o que é a patologia? É a doença, de acordo com aquele dali. Então, a gente trabalha nesse campo de atuação. Cirurgia oral menor, aquela retirada de dente, tá? Transtorno da ATM, trauma facial, cirurgias ortognáticas, tá? Aí muitos perguntam, qual a área de atuação no paciente? Eu digo e repito onde eu chego. Odontologia não é só dente. Odontologia é o corpo. A boca não é fora do corpo, tá? Muitas vezes nós diagnosticamos pacientes com HIV positivo, diagnosticamos paciente diabético, paciente sifilítico, inúmeros pacientes com a consulta indo ao dentista, tá? Nossa área também de atuação é a região da boca, face e pescoço. Então, o bucomaxilofacial não é aquele só dentista que atende no PSF, é uma coisa mais elevada de média e grande complexidade. O senhor tocou, permita-me chamá-lo de senhor, né? Desculpa, implantes dentários. Esse ponto também eu tinha colocado aqui para a gente tratar nessa entrevista, mas você tocava no assunto do temido dentiqueiro. E é aquela grande pergunta, desde de criança que eu escuto isso. Algumas pessoas nascem com o dentiqueiro, outros não nasce o dentiqueiro. O que é que a sua especialidade diz sobre isso?
Existem pessoas que são sortudas, que não têm o dentiqueiro, não nascem neles? Boa pergunta, Zé. Eu acho que se você perguntar para mim quais são as maiores perguntas que o paciente me faz, é essa. Dói? Eu não posso mentir para o paciente. Muitas vezes dói. Dói com o quê? E como? Com o crescimento. Ele vai erupcionando, forma aquele botãozinho, nasce. Muitas vezes ele falta espaço para nascer e incomoda mais um pouco. Nós chamamos, quando o dente não nasce, tem paciente que, doutor, eu fui sortudo, mas ele não sabe que ele fez analgesia. O que é isso? Não nasce. Tá? Ele é sortudo enquanto a isso. Tem pacientes que sofrem, vai depender do organismo para o organismo, né? Tem pacientes que sofrem pouco, tem pacientes que não sofrem nada, tem pacientes que sofrem muito. Então, deriva de paciente para paciente. Cada caso é um caso. Nunca dizer assim, Zé sofreu com esse dente, o rapaz que está ali sofre. Não, é totalmente inverso um ao outro. E chegam a dizer assim, não se pode retirar o dentiqueiro. É importante que o senhor possa falar isso para quem está nos acompanhando, que ouviu também esses relatos. Eu não vou poder arrancar nunca, às vezes está doendo, está com algum problema aquele dente, ele fica com medo de retirar. A nossa grande vantagem hoje em dia, José, chama-se estudo comprovado, artigo científico e livro. Muitos autores defendem o seguinte: se o dente está em posição da oclusão ideal, não há necessidade de retirar. Alguns autores dizem que dentiqueiro não se pode estar na arcada dentária. Aí você pergunta, e você? Eu disse, eu não sou de acordo em deixar o dentiqueiro. Aí você me pergunta, aquela área da atuação, ele pode trazer uma patologia séria, certo? Que pode prejudicar, não hoje, mas o amanhã. Já acompanhei vários casos em que o meu paciente, com um simples dente incluso, que é um dente incluso, que não tem força para subir na arcada dentária, prejudicou meu paciente que está fazendo um tratamento grotesco. Então, assim, todo paciente que chega até a mim, eu recomendo sim a retirada do dente. Isso é muito bom. Você conversar com o paciente, você consulta. Muitos pacientes têm um trauma, mas você me pergunta, como é esse trauma? Diga a você. Às vezes o vizinho procura um profissional que deixa o paciente com trauma, e você sabe, melhor do que ninguém, que paciente ele escuta muito o vizinho, mas o profissional não. Verdade. Muito isso. Hoje, o que é que acontece? Nós temos muitos estudos comprovados que nós preparamos o paciente antes da cirurgia, durante a cirurgia e pós a cirurgia. Isso ameniza muito o paciente, muito. Questão de quê? Medicação, a técnica cirúrgica que você vai escolher e o seu transoperatório. Isso não tem como dar errado. Se você seguir na linha, tá? Disso vai dar certo. Aí você me perguntou a questão do paciente que não pode tirar. Hoje em dia a gente trabalha muito paciente não rígido. Falando cientificamente, Zé, o que é isso? Aquele paciente que apresenta alguma doença sistêmica, como o paciente é diabético, o paciente é hipertenso, o paciente é portador de tireoide, o paciente tem alguma patologia. Mas o que é que acontece? Não podemos ter medo desses pacientes, não. Nada melhor do que um controle em conversa com o médico e fica aquele feedback. Então, você vai ter um sucesso na sua cirurgia, você planeja a sua cirurgia, faz o uso correto da medicação pré, para dar um conforto pós, você faz a cirurgia como manda o figurino. Aí você pergunta, mas cada paciente é um caso, cada caso é diferente. Tá? Ou seja, cada caso é um caso. É um caso. Né? Nunca vou, se chegar para me fazer uma consulta comigo, vai ser a mesma forma que Peterson. Verdade. Não vai ser. Então, cada paciente tem a sua trajetória, tem sua história. Tanto de Agora, doença assim, médica como normal. Você dizia que a sua área de atuação não é somente a arcada dentária. E a gente compreende isso. E aquelas pessoas que nascem com deformidades no rosto, pessoas que nascem com aquele corte... As fissuras, lábios palatais. Logo acima do lábio, isso. Que dificulta a fala. Pessoas que têm problemas até psicológicos por isso. Seria a sua área de atuação a solução desse problema? Também. Nós chamamos isso, eu vou falar a integralidade. Eu vou falar a você o que é isso. E integralidade envolve o SUS. Como assim? Ao nascer, às vezes, eu lembro do meu pai, na morfológica, descobre se o paciente, às vezes, é fissurado ou não.
Após isso, Zé, a gente começa a planejar. Aí você pergunta, quem é que se envolve? Uma criança que nasce fissurado do lado palatal, o que é que acontece? Pessoal, fissurado do lado palatal é que não nasce com o céu da boca. O paciente fica com o nariz e o céu da boca tudo aberto. Então, o que é que acontece? De imediato, se faz o planejamento. Nada da odontologia se faz sem planejamento. Envolve quem? O bucomaxilofacial, o dentista da unidade que atendeu a criança, enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, serviço social, a medicina inclui. Então, é assim, nós, odontólogos e especialistas em bucomaxilofacial, não trabalhamos só. O que é que acontece nessa deformidade? A questão genética lá atrás. A criança, acontece um problema no DNA e RNA e acontece com isso. Então, a criança, Zé, ela passa por vários procedimentos cirúrgicos e plásticos para desenvolver o quê? A função e a estética dele. Isso é o que mais eles preservam. Nós, bucomaxíleos, preservamos isso. A função respiratória, função mastigatória e fonética e a estética do paciente. Porque não sei se eu já tive a oportunidade de chegar próximo a uma criança dessa. A criança sofre muito. Sofre muito. E na sociedade muito. que estamos hoje, ainda acrescenta o quê? O tal do bullying. Então, assim, tudo isso se faz através do planejamento. Aí pergunta, todo lugar hoje faz esse tratamento, principalmente em João Pessoa. Hoje o HU é centro de referência para esse tipo de cirurgia com pacientes fissurados. Outra questão também, que eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando têm algumas dúvidas, você pode mandar para o nosso WhatsApp que a gente vai colocar aqui. Eu recebi aqui uma mensagem e o telespectador pergunta o seguinte, pergunta ao Dr. Oscar, eu sinto alguns estalos no maxilar quando mastigo. O que é isso? Aí, aproveitando aqui o gancho, sim, eu aproveito para perguntar sobre aquela famosa, e que a gente já ouviu falar muito sobre isso, aquelas cirurgias de correção. Muitas das vezes se tira uma parte do osso do maxilar para poder fazer uma correção. As reabilitações protéticas. Isso, e aquilo ali a gente via muito no sul do país e seria até um sonho aqui para essa região. É a realidade nossa. Já é uma realidade agora, né? Porém particular. Certo. Aí, aproveitando a pergunta aqui, essas pessoas que sentem esse estalo no maxilar, o que é realmente que leva a isso? José, eu brinco muito com meu paciente. Eu gosto muito de conversar. Os meus pacientes que estão me vendo, me ouvindo, eles sabem que eu converso muito. Então, é uma pai. É uma técnica minha, Zé. Porque eu deixo meu paciente mais confortável. Porque é o seguinte, nós chamamos de estalido. O que é que acontece, pessoal? Vou virar um pouco para cá, tá? Esse osso aqui que circunda chama-se mandíbula, Zé. E esse daqui, maxila. A ATM, o nome está falando, é a articulação temporomandibular. Ela é responsável, pessoal, por abrir e fechar a boca. Aí você pergunta, o que é esse estalido? Nada mais, nada menos que o disco articular que recobre, se desloca. Eu falo para o meu paciente que isso é um casamento entre eu e ele. Ele ri e brinca. Mas o tratamento, a disfunção, então você tem a ATM, tem a articulação. Então, se o paciente tem esse estalido, ele passa a ter a DTM, que é a disfunção temporomandibular. Ele tem que ter um acompanhamento. Como esse acompanhamento? Justamente, correção oclusal, utilização de placas, fisioterapia, que você vê, tudo até agora que a gente falou inclui a fisioterapia. Então, a gente sempre trabalha com fisioterapeutas capacitados para amenizar isso. E a correlação crescimento ósseo, muscular e esquelético. Tá? Então, isso forma a DTM. Então, se você escuta um estalido, se você está ficando com surdez, se você acorda de manhã, José, e acorda com enfado muscular na face, ou desgastes em incisões dos dentes, então você tem que procurar um bucomaxilofacial, que você está tendo algum problema. Vou contar um fato que aconteceu comigo recentemente, faz um pouco mais tempo. Uma paciente estava se sentindo muito ruim e me indicaram para o tratamento, para a gente fazer uma consulta, e a paciente, graças a Deus, hoje está bem. Descobrimos que ela tinha a disfunção, fomos tratando aos poucos, e essa paciente, graças a Deus, hoje
está muito bem. Tem casos, que a gente não utiliza medicação. Tem casos que a gente utiliza. A DTM, ele não tem um fator etiológico. O que é isso, o fator etiológico? Nada mais, nada menos que o causador daquela determinada doença. Não temos. Mas tem correlação, tá, pessoal? Somente ansiedade, nervosismo e estresse. São dos fatores mais predominantes que acontece a DTM. Tem cura? Não. Cura tem. Mas assim, precisa ser planejado, ser solicitado exames laboratoriais e exames de imagem. Com isso, fazemos o planejamento, o tratamento e, graças a Deus, até hoje obtemos resultado com o dia a dia. Eu recebi aqui uma mensagem, mas antes de trazê-la, deixe-me registrar aqui as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. O Franceildo Jorge Félix, estou acompanhando, ele está lá na cidade de Icó, no vizinho estado do Ceará, e a gente quer agradecer pela sua audiência. Tony Galileu também está acompanhando o programa, um abraço, Tony. Irlânio Ricarte, está lá no município de Palmirim, no distrito de Olho d'Água do Melão, distrito de Felizardo Vieira, um abraço, Irlânio, obrigado pela audiência. Júnior Peixoto, boa tarde, estou aqui em Conceição do Piancó, está caindo uma boa chuva agora, que bom, né? Graças a Deus, chuva no sertão. Dona Conceição Torres, boa tarde para o doutor Oscar. Dando boa tarde para você. Obrigado, boa tarde, dona Conceição. O José Lira também está nos acompanhando. Dona Maria Lacerda Bezerra está mandando boa tarde para todos nós, a gente agradece. E também o Janduí Ascendino. Eu recebi aqui uma mensagem que é justamente em cima disso que a gente estava comentando agora. Aqueles pacientes que a pessoa diz aqui o seguinte: existem pacientes que possuem deformidades, principalmente nos dentes. Dentes que nascem em cima do outro, dentes que não conseguem nascer por falta de espaço. Existem opções de tratamento? Sim, tudo na odontologia tem resultado, tem tratamento e resultado. Vamos falar um pouco essa parte de deformidades. Já falei um pouco de pacientes fissurados, vamos falar de outra cirurgia, que é de alta complexidade. É chamada de cirurgia ortognática. O que é a cirurgia ortognática, José? Cirurgia de correção. Aquele cara que não foi tratado ortodonticamente na infância, ele severamente tem que corrigir com cirurgia. Como é isso? Paciente que nasce a mandíbula demais, paciente que chamamos de prognatismo, pacientes que nascem com a mandíbula retraída, pacientes que nascem com a maxila mais divergente, convergente. Então, assim, tem solução? Tem sim. Como? Procura um bucomaxilofacial, faça a consulta e assim inicie o tratamento. Ah, doutor, como é isso? A gente faz, José, a correção, tá? Ortodonticamente. O bucomaxilo senta com o ortodontista. O ortodontista, pessoal, é o dentista responsável por aparelho ortodôntico. Tá? A gente conversa com ele. Depois disso, nós fazemos o planejamento da cirurgia, tá? Colocamos o paciente em oclusão. O que é oclusão? É quando o paciente está com mordida ideal. Aí fazemos sim. Como assim? Tudo é planejado hoje virtualmente. A grande vantagem da tecnologia é isso que eles dão. É tratado virtualmente. Tá? A gente faz a cirurgia de correção do paciente, reajusta o paciente com placa e parafuso, que isso, Zé, é um avanço inigualável para a bucomaxilar e para o paciente. Aí você pergunta, como essas correções? Nós utilizamos placas e parafusos todas de titânio. É a mesma que a gente usa para implantes dentários, é a mesma que a ortopedia usa para redução de fraturas, tá? Então, é a aceitação 100% dessas placas e parafusos, cirurgicamente falando, tá? O que é que acontece? A placa e parafuso ele precisa de um certo tempo para se integrar. É a união do osso com o titânio. Então, isso... Com o tempo, o paciente vai ter no pós-operatório acompanhamento. Antigamente, José, se bloqueava o paciente, nós colocávamos parafusos MF na boca do paciente. Lembrando que a cirurgia ortognática é toda feita pela boca, nada é feita por face, por fora. O acesso é todo intra. A gente remodela a boca do paciente, reduz e fixa, tá? E tem vários casos publicados em revistas. Quem tiver a curiosidade e quem tiver a necessidade dessa cirurgia de correção, nos procure, tá? E a gente vai conversar mais um pouco, tirar suas dúvidas, tá bom?
Outra pergunta Sim. aqui. Boa tarde, tem uma pergunta, amigo. Eu conheço um amigo que, por acidente, está com o nariz torto. Já que o Dr. Oscar trabalha na parte facial, ele pode fazer algo para corrigir o nariz e pôr no lugar? Não sei se é assim a pergunta, mas pergunta a ele se tem como corrigir o nariz e se ele faz essa cirurgia. Sim. O pessoal na Netline está nos acompanhando. Coisa boa, muito Ludo obrigado. Gera e todos Boa os tarde, pessoal. colaboradores da Netline que estão nos acompanhando. Diga a esse cara que sim. Sim, a gente reduz. No termo científico, a gente trabalha, José, com nomes científicos, mas falando popularmente, o cara estava andando sem capacete e sobrou numa curva e bateu a face, o nariz entortou. Sim, a gente faz a solicitação de exames laboratoriais, exames de imagem, vemos o tipo de fratura, o que foi acometido, tá? E fazemos a redução. O que é essa redução? Utilizamos através de instrumentos e reposicionamos o nariz desse rapaz. Muitas vezes, a fratura de nariz deixa com obstrução. O que é isso? O paciente fica sem respirar. Então, tem que haver essa redução, tá? E a utilização de medicamentos, esse cara com certeza irá respirar novamente e terá sua estética e intuição funcional novamente, tá? Qualquer coisa, não me procure que a gente... por exemplo, ele tocou no assunto, é muito pertinente. Aquelas pessoas que têm, por exemplo, um desvio, ou então algum problema, seja no nariz, no dente... muita gente tem medo, né? A gente sabe que tem muita gente que, quando diz assim, é cirurgia odontológica, por exemplo, é fazer a extração de um dente, aí muita gente tem medo. Sim, eu tô olhando para sua cara e você já tá suando, só tá perto do dentista, né? Só se você tá perto de mim, você já tá com uma cara assim de odontofóbico, a gente chama, odontofobia. Então, o que é que acontece? A correção disso, super natural. Tudo é como você dá a notícia ao paciente. Hoje em dia, o pessoal pensa muito não no bem-estar do paciente, mas eles pensam muito no que eles podem dar o retorno para o médico. Vamos lá. Existem tipos de fraturas, milhões de tipos de fraturas, que seja acidente de moto, acidente de carro, agressão física, por uma arma branca, por arma de fogo, e assim sucessivamente. Você pergunta, Oscar, tem solução para isso? Sim. Dependendo do tipo de fratura, Zé, até um certo tempo, a fratura ela é envolvida por periósteo. A questão fisiológica do corpo. O corpo, ele rodeia aquela fratura, tá? Então, o que é que acontece? Se você sofreu algum acidente ou foi vítima de algo, procure de imediato um cirurgião bucomaxilofacial. Porque quanto mais fresca, falar assim popularmente, a fratura, melhor para nós cirurgião, para reduzirmos e fixarmos a fratura. Se o paciente deixar por um tempo, porque toda fratura do corpo, ela consolida depois de 30 a 45 dias. O que é consolidar? Ela fixa. E depois, para nós, profissionais da área da saúde, reduzir uma fratura dessa é muito ruim. Então, a solução sim. Dificulta muito, né? Dificulta e muito. Então, não é só chegar e reduzir, não. Nós não utilizamos técnicas para isso. Então, assim, a fibrose em que o corpo faz é um modo de proteção do corpo. Se está fraturado, ele cobre aquele dali para suturar. Entendeu? Então, o corpo faz isso. Então, se o paciente, depois de um tempo, não reduzir a fratura de acordo com como é para ser, pode prejudicar a ele. Ele pode ficar com a deformidade, pode perder a função daquele lugar da fratura e pode prejudicar a estética dele. Outra questão aqui, inclusive eu quero agradecer a audiência, o pessoal na Netline está pedindo o endereço e o telefone de contato para quem quiser já agendar, né, uma consulta, fazer uma avaliação. Passa o endereço e o contato. Passo sim. Eu trabalho em São José de Piranhas. Até, Zé, pedir seu tempo do seu espaço, agradecer meus parceiros de São José de Piranhas, doutora Paloma, doutora Raíra, doutor Caio, tá? Aqui em Cajazeiras, eu não sou fixo, tá? Mas eu trabalho no consultório da doutora Carla, um grande abraço para a doutora Carla, doutora Amanda, Tiffany, eu trabalho com a doutora Elide, tá? E em Souza, não sei se você ouviu falar, meu grande amigo e irmão, doutor Felipe Vieira. Então, eu trabalho nessas 3 cidades, graças a Deus. Tá? E quem quiser meu telefone é fácil. 99999-6079. Lembrando, são 59-6079. Qualquer dúvida, qualquer problema que esteja... Repita mais uma vez, por favor. Vamos lá. São
6079. 99999 6079. Qualquer dúvida, qualquer problema, dúvida que você esteja, queira conversar comigo sobre qualquer procedimento, tá? Eu quero agradecer aqui ao meu amigo Dijacir Pereira, do blog do Dijacir. É um parceiro da nossa TV Diário do Sertão, ele retransmite a nossa programação. Ele está dizendo aqui, o meu amigo Dijacir Pereira, que todo mundo na região de Princesa Isabel, naquela região ali de Princesa Isabel, Teixeira, toda aquela região, acompanhando o nosso programa e também acompanhando a nossa entrevista. E outra questão aqui, recebo aqui mais uma mensagem. Queria parabenizar Dr. Oscar Sobral pela grande atuação. Parabéns, meu irmão, sucesso sempre. É o Lucas Sobral. Ah, é de casa. E a gente aproveita aqui para abraçar especialmente o seu pai, Dr. Oscar Sobral, que é uma figura extraordinária de Cajazeiras, o médico das buchudinhas. Eu digo uma coisa a você. Eu nasci e me criei vendo um cara que é uma referência na Paraíba para muitos. E foi até motivo de brincadeira de vários colegas e amigos, dizer assim, rapaz, cara, tu é filho de Dr. Oscar, tu carrega o nome. E olha a responsabilidade que o cara carrega, né? Digo uma coisa a você, José, porque, cara, tu é filho de doutor, tu vai dar certo. Não é assim não, cara. Meu pai tem a vida dele, é um médico, um cara que tem 40 anos de medicina, eu sou um recém-formado, 3 anos, tá? 3 anos de formado e especialista, certo? E não é fácil, a gente constrói nossa vida diariamente e não é fácil. Estou recebendo aqui outra questão, que eu acho também extremamente importante e salutar. O José Francisco diz o seguinte, estou acompanhando o programa aqui no sítio Cocos, na zona rural de Cajazeiras. Tenho inúmeros pacientes lá. E ele diz o seguinte, seu José diz o seguinte, o meu dentiqueiro, que é aquele temido dentiqueiro, né? Ele diz o seguinte, terceiro molar. O meu dentiqueiro não nasceu completamente. O que eu posso fazer? Me procurar. Eu resolvo o seu problema. Primeiro passo... Em um caso como esse, que a gente pode até dizer que é um caso comum, né? A gente pode dizer que é um caso muito comum, muito comum. O que é que você, como especialista, recomenda? A extração, a retirada ou o quê? Eu sempre recomendo a consulta. Certo. É o primeiro início. Por quê? Porque você precisa conhecer seu profissional que você está entregando sua vida. Vou repetir, como eu falei no início. Não é uma boca, é um corpo, é uma vida de um ser humano. O que é que acontece? Primeiro passo é a consulta. Conheço meu paciente, conversamos, debatemos sobre sua vida e sua história médica. Depois disso, solicita exames de imagem. O que é exame de imagem? Uma panorâmica. O que é uma panorâmica? É um raio-x completo da boca. Tá? Depois disso, nós marcamos a cirurgia. O melhor método para se dar um diagnóstico a um paciente, seja ele qual for, é do exame de imagem, radiográfico e exame físico, que nós olhamos. Do exame físico, nós olhamos sinais e sintomas. Aí nós damos um diagnóstico e marcamos para o próximo processo. Tá? O telefone de contato do Dr. Oscar Sobral Neto está na tela, 83, o DDD da Paraíba, 999 60 79. Atendimentos regulares, não é isso? Durante toda a semana. Isso, toda semana. Trabalho geralmente segunda a sexta, tá? Qualquer dúvida... Sim, faltou só um ponto. Implantes dentários. E eu queria tocar nesse assunto, justamente a gente acompanha que muitas pessoas, por exemplo, um exemplo bem tradicional que a gente sempre vê comentar isso nas redes sociais em busca do implante dentário, se é muito caro, como é que eu faço? São pessoas que fumaram durante muito tempo na vida, que perderam muitos dentes e tem aquela vergonha, né? Não se sente tão bem, a autoestima fica baixa porque falta um dente e às vezes quer fazer aquele implante. Qual é a sua recomendação a essas pessoas que até mesmo têm medo do implante, né? Tem medo da famosa prótese? Hoje, eu não vou falar o implante. Nós, hoje em dia, trabalhamos muito nome... Na questão do implante dentário, a gente com reabilitação avançada. O implante dentário. Muita gente diz, doutor, eu vou colocar um pino na minha boca, mas isso não é estranho. Pessoal,
Não. Implante dentário... Alguns têm medo de cair. Mas o que é que acontece no implante? Implante, Zé, é um avanço, cara, fantástico. O implante, ele foi desenvolvido por vários... Vem de uma história muito grande. Tá? O pai do implante foi Brånemark. Um cara era médico alemão que desenvolveu, por acaso, a implantodontia. Então, o que é que acontece com o implante? O implante, pessoal, ele é feito de titânio, certo? A taxa de sucesso dele é muito alta, tá bom? Não que existe erros, existe sim, nada é perfeito. Na saúde, nós não trabalhamos como matemática exata, Zé, que diz assim, 2 mais 2 é 4. Não, existe erro sim, mas há mais sucesso do que erro. O que é que acontece? Se o paciente tem uma higiene oral correta, o paciente está apto a receber o implante, o paciente tem osso suficiente e o paciente está querendo, então assim, isso é um checkmate, entendeu? Se o cara quer, a gente faz o planejamento e fazemos isso. Na odontologia, nós trabalhamos com processos, como assim? Existem coisas minimamente baratas e existe coisa cara, tá? Existe o produto bom, médio e ruim. Se você perguntar, Oscar, você trabalha com o quê? Eu só trabalho com coisa boa. Por quê? Eu gosto de dar um conforto ao meu paciente. E garantir, eu sempre gosto de o cara que está me procurando, Oscar Neto, para fazer qual seja o tratamento dele, eu vou desenvolver o que ele quer. Muitos pacientes, como você falou, pacientes me procuram e dizem, ó, doutor, olha meu sorriso, eu acho muito feio, tá? Então, o que é que acontece? Nós reabilitamos um paciente com implante, reabilitamos pacientes com prótese posteriormente, tá? Então, o que é que acontece? Ah, doutor, mas eu arranquei os dentes da frente e meu osso é fino. Nós trabalhamos a outra área da implantodontia chamada enxertia. O que é enxerto? Nós retiramos esse enxerto de algum lugar e reposicionamos no que a gente quer. Tem muita gente que tem medo. Ah, doutor, tira de onde? É a primeira pergunta. Nós temos várias formas. Nosso próprio corpo produz osso suficiente para a gente reposicionar onde a gente quer. A gente chama de padrão ouro. Tá? O que é que acontece? Nós temos um enxerto autógeno. Nós tiramos, geralmente, da mandíbula, da área da mandíbula. Nós tiramos da crista ilíaca ou da calota craniana. Nós chamamos de enxerto autógeno, que é do próprio corpo. Tá? Mas o que a gente utiliza mais hoje em dia na implantodontia chama-se enxerto bovino industrializado, que tem uma aceitação muito grande, tá? Um sucesso total, que é o enxerto bovino. Existem vários enxertos, mas no final tudo fica melhor. Então, se eu coloco o implante, eu vou devolver a estética, a função e muitas vezes a fonética. Se você prestar atenção, o paciente que usa prótese, a fonética dele não é tão boa quanto ele queria. Isso é uma procura imensa. Mas, doutor, eu quero fazer implante com o senhor. Marca a consulta, que a gente planeja, solicita os exames de imagem, laboratoriais, conversa com você se há necessidade de enxerto ou não. Enfim, ou seja, tem vários tipos de enxerto. E implantes. Implantes que osso integra, que é a união do titânio com o osso por vários tempos. Tem osso que demora, tem osso que não. Então, assim, me procura, que a gente conversa bem direitinho. Eu estou aqui, Cajazeiras, São José de Piranhas e Souza. Conversa comigo que a gente marca um horário bom, confortável para você e para mim, e a gente discute todo o assunto que você tiver dúvida ao longo da consulta.